Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Matemática Discreta, ou então de Fundamentos da Matemática. Vamos à segunda parte da nossa aula de número 17, e essa aula ela está intitulada como Relações de Ordem. O principal objetivo dessa aula é definir o que vem a ser uma relação de ordem e também apresentar alguns exemplos. As relações de ordem que nós vamos estudar hoje, elas estão muito presentes na nossa vida cotidiana e muitas vezes nós não percebemos isso. Por exemplo, quando você vai no banco e você olha para a fila do banco. Aquela fila, aquelas pessoas que estão esperando para serem atendidas, há uma certa ordem, né? Você olha lá a sua senha 520, você olha no painel onde estão sendo divulgadas as senhas das pessoas que vão ser atendidas, está lá 481. Você olha assim, tem mais 39 pessoas na minha frente, você olha aquele mundaréu de gente, né? E aí você decide se você fica esperando ou se você vai embora e volta outro dia, né? Então, isso é uma relação de ordem, né? Está estabelecido, você ganha um número, né? E você já sabe que você só será atendido quando aquele número aparecer lá no painelzinho, né? Outra situação que aparece também uma relação de ordem é quando você liga para um lugar para marcar um exame. Então você liga e fala assim, preciso fazer um exame. A pessoa diz assim, olha, temos amanhã às 10 da manhã para fazer esse exame. Ele falou, beleza, pode marcar. Aí no final da ligação ela fala assim para mim, para você, atendimento por ordem alfabética. Você não entende muito bem aquilo, mas enfim, está marcado 10 horas, aparece lá 10 para as 10. E você é atendido 11h30, né? Por quê? Porque eles marcaram outras 50 pessoas para fazer o exame às 10 também, né? Então, por isso que ela falou ordem de chegada. Os primeiros a chegar são os primeiros a serem atendidos, né? Então, isso também estabelece uma relação de ordem. E, por fim, também a ordem alfabética, né? Aquela que nós estamos acostumados, que nós utilizamos que nós utilizamos nas listas de chamadas de escola e assim por diante, né? Que é aquela relação de ordem costumeira. Tá? O que nós queremos fazer nesse vídeo agora? Nossa intenção é apresentar a definição formal de relação de ordem sobre um conjunto qualquer, tá certo? Então, não só nas filas de banco, nos exames, a ordem alfabética, não. Nós queremos definir, do ponto de vista matemático, o que vem a ser formalmente uma relação de ordem, tá certo? Então, considera A um conjunto não vazio e R uma relação sobre A. Nós vamos dizer que a relação R é uma relação de ordem, ou nós vamos simplesmente dizer que isso é uma ordem sobre o conjunto A, ou uma ordem em A, se a relação R satisfaz três propriedades. 3 das 4 que nós vimos no vídeo anterior. Quais são elas? Ser reflexiva, ser transitiva e ser antissimétrica. Caso você não tenha assistido o vídeo anterior, veja o vídeo anterior, lá tem vários exemplos, tá? De relações que são reflexivas, que são transitivas e que são antissimétricas. Só relembrando então aqui para você, o que vem a ser então uma relação de ordem? O que vem a ser uma relação de ordem então? Só relembrando que nós vimos no vídeo anterior. O que significa R ser reflexiva? Significa que todo elemento do conjunto está relacionado consigo mesmo. Significa ela ser transitiva. Significa que se um elemento X está relacionado com um elemento Y, e o elemento Y está relacionado com o elemento Z, isso tem que implicar que o elemento X está relacionado com o elemento Z. E por fim, o que significa uma relação ser antissimétrica, né? Se um elemento X está relacionado com o Y, e se o Y está relacionado com o X, então o X é igual a Y, tá? Como eu já disse no vídeo anterior, tem vários exemplos de relações relações de ordem, né? Relações em que essas três propriedades aqui elas são satisfeitas. Só que lá no vídeo anterior nós não demos nome a uma relação que satisfaz essas três propriedades. Simplesmente apresentamos as propriedades e agora nós estamos dizendo, olha, se uma relação satisfaz essas três, pode chamar ela de uma relação de ordem. Vamos a algumas definições adicionais, né? Se considera F uma relação de ordem sobre um conjunto A, então, na maioria das vezes, em vez de nós escrevermos X, R, Y, nós vamos escrever assim, ó, X, um símbolo desse tipo aqui, Y. Ou esse símbolo aqui, ou esse símbolo aqui, ou esse daqui. Esse aqui é o mais usual. A maioria das pessoas utiliza esse daqui. Eu não gosto de utilizar só esse daqui,
porque parece que esse daqui pode provocar uma certa confusão, porque as pessoas podem tender a imaginar que essa aqui, que o x e o y são dois números. Porque essa notação aqui é a notação que você usa para relação de ordem desde a escola. Desde a escola você usa essa notação aqui. E, então, utilizar essa para o caso geral eu não gosto muito. Então, eu sempre utilizo essa aqui, na maioria das vezes eu utilizo essa, ou eventualmente essa daqui. Essa outra, essa terceira aqui que aparece, eu vou usar para um caso particular no próximo vídeo, tá certo? Uma relação de ordem específica eu vou utilizar essa notação aqui. E essa aqui também eu vou utilizar por um caso bem específico. Então, na maioria das vezes, eu utilizo essas duas notações aqui. Que são tudo, é tudo muito parecido, né? Quando você olha para essa aqui, para essa aqui, você fala assim, putz, é tudo muito parecido, né? Então, não tem grandes mistérios. Tá? Não tem grande mistério em relação. É só uma notação mesmo, só para poder notar. Tá? E quando o x está relacionado com y, né, por uma relação de ordem, ou seja, quando eu escrevo isso aqui ou isso aqui, eu digo, então, que o x é menor ou igual a y. Como a relação de ordem ela é reflexiva, todo elemento de A está relacionado consigo mesmo. E é por isso que aparece a palavra igual aqui, ó, quando nós vamos ler x menor ou igual a y. Quando você tem uma relação de ordem, você sempre vai escrever assim, x, símbolo, o próprio x. Isso sempre vai acontecer. Todo x está relacionado consigo mesmo numa relação de ordem. Por isso que aqui a gente usa, mas x é igual a y, né? X é igual a x. Então, por isso que nós utilizamos aqui na hora da leitura, nós utilizamos também a palavra igual junto com a palavra menor. Tudo bem? Então, é menor ou igual a y. Nós vamos dizer que dois elementos x e y são comparáveis se uma dessas duas coisas acontece. X é menor ou igual a y, ou o y é menor ou igual a x. Quando uma das duas acontece, então o x e o y são comparáveis, tá certo? Quando você tem que o x não é menor ou igual a b e o b não é menor ou igual a a, né? Quando o a não é menor ou igual a b e também o b não é menor ou igual a a, então você diz que eles são incomparáveis. Observe que essa daqui, ó, x não ser menor ou igual a b e b não ser menor ou igual a a, é exatamente a negação desse ou aqui, né? Leis de Morgan, negação do ou, você nega as duas proposições e troca o ou pelo e, tá certo? Então por isso que são incomparáveis. São incomparáveis se o a não é menor ou igual a b e o b não é menor ou igual a a. Todo elemento é comparável com si mesmo, né? Porque numa relação de ordem x sempre está relacionado com x, então todo elemento é comparável a si mesmo. E acontece algumas vezes de só estar relacionado consigo mesmo. Tá? Só ser comparável consigo mesmo. Tá? Um conjunto B munido com uma ordem, munido com uma relação de ordem, isso é chamado de conjunto ordenado pela relação de ordem que você encontrou lá nele. Certo? Exemplos que nós vimos no vídeo anterior, né? Seja o conjunto formado pelas letras A, B e C, e considere essa relação aqui, ó. A está relacionado com A, B com B, C com C e A com B. Nós vimos no vídeo anterior que isso aqui é uma relação reflexiva, ela é transitiva e ela é simétrica e, portanto, ela é uma relação de ordem sobre esse conjunto formado pelo A, pelo B e pelo C. Observe que todo elemento aqui obviamente, ele é comparável consigo mesmo para ser uma relação de ordem, mas ainda eu sei que o A está relacionado com o B, como o A está relacionado com o B, então o A e o B são comparáveis. A, nesse caso, é menor ou igual a B. Por outro lado, o A e o C não são comparáveis, eles são incomparáveis, porque o A e o C não estão relacionados. O A não é menor ou igual a C, e o C também não é menor ou igual a A. Então, eles são incomparáveis. O B e o C também são incomparáveis, porque o B não é menor ou igual a A, e o B não é menor ou igual a C, e o C não é menor ou igual a B. Os pares ordenados BC e CB não aparecem aqui. Tá? Mas o A é comparável com o B. Tá certo? A e B são comparáveis. Pega um conjunto A qualquer,
e considera sobre esse conjunto a relação identidade, né? Aquela relação em que todo elemento só está relacionado consigo mesmo. Essa é uma relação reflexiva, transitiva e antissimétrica, portanto, ela sempre vai ser uma relação de ordem. Isso significa o quê? Que todo conjunto, em todo conjunto você pode colocar uma relação de ordem. Qual a relação de ordem é essa? Todo elemento é menor ou igual a si mesmo. Só. Né? Ela não tem graça nenhuma, essa relação não tem graça nenhuma, porque não há elementos comparáveis. O que você vai conseguir com um conjunto em que um elemento só é comparável com si mesmo? Não consegue muita coisa, né? Mas, enfim, você pode colocar essa relação de ordem trivial, né, em qualquer conjunto não vazio A. Tudo bem? E é claro que dois elementos só são comparáveis somente se eles são iguais, que não tem muita graça. Né? Pega um conjunto X qualquer e pega P de X o conjunto das suas partes, ou seja, o conjunto formado pelos subconjuntos de X. Tá? De novo, no vídeo anterior, nós vimos que a relação de contingência, ou seja, o contido, né, isso é uma relação reflexiva, transitiva e antissimétrica, e, portanto, isto é uma relação de ordem sobre o conjunto das partes. Como o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, então o conjunto vazio está contido em qualquer... o conjunto vazio está contido em qualquer subconjunto de X. Como o vazio está contido em qualquer subconjunto de X, o vazio é comparável a todos os elementos de P de X. Né? O vazio sempre é menor ou igual a qualquer conjunto pela relação de contingência, tá certo? Mas ainda, para todo elemento, para todo subconjunto de X, para todo A pertencente a P de X, ou seja, para todo subconjunto de X, todo A subconjunto de X, nós temos que o A está contido em X. E, portanto, todo elemento de P de X é comparável com o próprio X. Tá? Então, vazio é comparável com qualquer elemento do P de X. Todo elemento do conjunto é comparável ao X. Tá certo? Então, você tem essas propriedades aí. Vamos pegar esse conjunto aqui, formado pelas letras A e B, pelos números 1, 2 e 3, pela estrela e pelo triangulinho aqui, certo? Então, esse é o nosso conjunto. Esses dois elementos aqui são elementos das partes de X, né? O conjunto formado pelo A, pelo 3 e pelo 1. Isso aqui é um elemento do P de X, para esse X aqui. O conjunto formado pelo 7 e o 3, o B, o 1 e o A, isso também é um elemento que está em P de X, porque é um subconjunto de X, tá certo? Esses dois elementos, eles são comparáveis. Por que eles são comparáveis? Porque esse primeiro conjunto aqui, o A3, 1, ele está contido nesse conjunto 7, 3, B, 1 e A. O A está no primeiro conjunto, está no segundo, o 3 está no primeiro, está no segundo, o 1 também está no primeiro, está no segundo. Então, esses dois conjuntos, eles são comparáveis. Nesse caso aqui, você fala que o conjunto A31 é menor ou igual ao conjunto 73, B1 e A. Por outro lado, esses dois conjuntos aqui, esses dois elementos do P de X, o conjunto A é formado, o primeiro conjunto é formado pelo Azinho, pela estrela, pelo B e pelo 7. O segundo conjunto é o 7, a estrela, o 1 e o triangulinho. Será que esses dois conjuntos são comparáveis ou eles são incomparáveis? Para serem comparáveis, um tem que estar contido no outro. Ou o primeiro tem que estar contido no segundo, ou o segundo no primeiro. Isso não acontece. Isso não acontece, então eles são incomparáveis. Esse conjunto aqui não está contido no segundo, porque o Bzinho faz parte do primeiro conjunto e não faz parte do segundo conjunto. Então, isso aqui essa contingência da esquerda para a direita não vale, tá? Esse conjunto aqui também não está contido naquele lá, porque aqui no primeiro conjunto nós temos o triangulinho e aqui nesse segundo conjunto nós não temos o triangulinho. Então, esses dois elementos de P de X são incomparáveis, porque nenhum não está contido no outro e o outro não está contido no um. Beleza? Bom, com isso nós chegamos ao fim desse vídeo, um vídeo super curto, bem rapidinho, só para nós definirmos o que vem a ser uma relação de ordem e trazer alguns exemplos.
No futuro, né, mais adiante, nós vamos trazer mais exemplos para vocês, especialmente no próximo vídeo, em que nós vamos trazer duas relações de ordem sobre o conjunto dos números naturais. E uma delas você vai ver é o máximo, é uma coisa de louco, porque nós vamos colocar todos os números naturais entre o 1 e o 0. Me aguarde, assista o próximo vídeo que provavelmente você vai gostar. É uma coisa super exótica, beleza? Então, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.